Eu não sei viver sem tua presença. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, você que está chegando para mais uma live, para a glória do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Parte do nome dos céus, com os servos do Senhor Jesus. Eita, profeta. Paz do Senhor Jesus. Telespectadores, Oi? a paz do Senhor, tá me ouvindo bem? Varão, teu áudio tá um pouco baixo, meu pai. Eita, deixa eu tentar aqui. Agora, o meu tá baixo ainda, né? Eu tô lhe ouvindo, tá um pouco baixo. O evangelista André, manda para mim a solicitação aí, que eu tô com um probleminha aqui no meu Instagram, não sei por quê. Eu não tô conseguindo achar as pessoas que estão entrando aqui, aí para eu lhe solicitar a sua entrada. Então, mande para mim, aí eu aceito aqui. Isso. Não tem um fone, não? É porque eu não tô em casa, mas... Melhorou, melhorou. Melhorou? Eu aproximei mais do celular. Não tá muito normal, não, mas dá para lhe ouvir. Eu espero que os irmãos estejam ouvindo bem. Alan, Bruno, Pai do Senhor, meu irmão. Isso, está orando aí. Como é que tá a sua recuperação, varão? Eu tô com um pequeno probleminha aqui, eu não consigo, só tô vendo os irmãos que estão comentando. Estão entrando, estão comentando, entendeu? Mas assim, a lista das pessoas que estão nos assistindo, que eu sempre tenho aqui, não tô conseguindo hoje. Foi por isso que eu não consegui solicitar a entrada de André e do evangelista Giovanni. Mas enfim, Deus abençoe. Deus abençoe. A nossa irmã Daiane mandou o convite. Quer entrar, Daiane? Deixar um louvor, uma saudação também. Mandou uma solicitação aqui de entrada, Daiane Andrade. Meus irmãos, meu evangelista André, a paz do Senhor. Amém. Amém, pastor. Tá me ouvindo bem, né? A paz do Senhor para todos. Estou lhe ouvindo. Jesus. Eu estou lhe ouvindo, né? Porque está um pouco baixo, né? André, paz, Senhor. Pai do Senhor, pastor. E aí, tá tudo na benção aí? Como é que tá? Tudo na Serrambi? paz. Ô, rapaz, Você eu tá tô em casa. em Serrambi esse final de semana, né? Só comendo um peixinho É, assado e glória. fui passar. Fui aprender um pouquinho da palavra lá. Os homens estão muito humildes, graças a Deus. Glória ao nome de Jesus. Aí, estamos aí com Pontezinha, Cabo Santo Agostinho, e estamos aqui com o nosso evangelista Giovanni, Santa Cecília, Paraíba. Amém. Eu não tô conseguindo ver ele, não. Anã, Não. deixa Eu eu só tô falar vendo o isso. senhor. Deixa eu falar isso, ele tá bom demais. Vai estar ouvindo. Amém. E aí, É, os irmãos me desculpem, mas eu tô muito. Mas é, enfim, vamos lá. Vamos para o que interessa. Vamos adorar o nome do Senhor Jesus, dizer que Ele é grande. Deixa eu solicitar a entrada de. Acho que Daiane quer entrar aí. Eu perguntei, ela botou amém. Ah, ela botou na próxima, em nome de Jesus. Ah, senão eu ia deixar um louvor aí para preparar os corações para a palavra de Deus. Olha aí, eu acho que ela entrou, né? Vamos Vai ver? ser. Paz do Senhor, Daiane Andrade. Amém. Deus abençoe, viu? Prazer ter você Amém. aqui na nossa live. Eu sei que você sempre nos acompanha. Sempre Amém. segue aí o nosso perfil. Tia, faz comigo Assembleana, né? também. Paz, Senhor. E as irmãs? Eu queria que as irmãs louvassem aí a Deus com o hino, preparando aí o caminho para os varões trazer uma palavra aqui de Deus. Uma palavra boa. Eu tô rouca, essa gripe me pegou. Eita, nem fale, viu? Nem fale que eu tô tentando aqui me recuperar em nome de Jesus. Vai fazer um mês que eu tô assim. Mas eu creio que vai ficar bom em nome de Jesus.
Em nome de Jesus. Já fica aí ouvindo a palavra, os irmãos estão aí igual a metralhadora de Jeová, querendo entregar tudo aí. Estão aí se segurando. Os varões estão se segurando aí para entregar tudo. O negócio só entrega se for tudo. Tudo. Vai, não, vai entregar tudo. Depois você dorme. Mas vamos deixar a nossa irmã Daiane cantar um louvor aí, só para preparando aí, logo em seguida o nosso evangelista Giovanni deixa uma saudação aí. Bem, Eu canto muito bem, viu? tem um gogó, olha. Só que eu tô... Adora o Senhor aí, irmã. Dá, você prefere ele vir? Dá para ouvir, né? Sim, tá bem. Amém. Eu saúdo a irmã de Deus com a paz do Senhor também. Amém. Amém. Você tem que pulsar, daí é bonito. Pode bora cantar aí. Eu vou cantar aquele de Jó. Glória. Jó, como pode ainda orar se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que ele faz, nem por razões materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivo, perdeu teus bens, seus filhos, teus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Amém? A Ele a glória, Aleluia. a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. Deus me deu, Deus tomou, diga o nome do Senhor. A Ele a glória, A Ele a honra e o louvor. Amém, minha irmã. Canção maravilhosa. Jesus. Linda, sempre fala no nosso coração. Deus abençoe, obrigado pela participação. E Amém, numa próxima entra novamente, deixa um louvor e é benção. Pronto. Amém? Certo. Meditação eu não sei ainda não, sabe, irmão? Mas cantar é comigo mesmo. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Fique na paz. Amém. Vamos lá. O evangelista Giovanni. Deixa aí, varão, uma palavra. Glória a Deus. Dos céus. Cumprimentar a todos mais uma vez com a paz do Senhor. Vou falar um pouco mais alto para que o áudio saia um pouco melhor. Certo? Se a senhora quiser se livrar, a senhora sai, que eu não consigo remover, não. Viu? Certo. Tá certo. Não tem problema, não. Giovanni, dá lugar aí, varão. Fala um pouquinho alto. Tu tá baixo ainda, teu fone aí, teu... Certo? Acho que é algum problema que está tendo no celular, mas eu vou falar um pouco mais alto para que o pessoal venha ouvir melhor, certo? A paz do Senhor mais uma vez, quero louvar ao Senhor por essa oportunidade, agradecer ao pastor Marcílio pelo convite. A gente já tinha planejado, era pastor, algumas vezes, mas por conta de alguns imprevistos, mas Deus sabe de todas as coisas. E a Bíblia fala que há um tempo determinado para tudo. Eu convido os amados irmãos que estão em casa a abrir a palavra do Senhor
no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Glórias ao nome de Jesus. Iremos meditar em 2 versículos. Versículo de número 25 e versículo de número 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Glórias a Jesus. Que diz assim a palavra do Senhor. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Pai querido, continue conosco nesta noite. Fala conosco, Senhor, em poucos minutos. Manifeste o teu poder, Senhor, através desse vídeo, ao alcance dessas pessoas, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Jesus. O primeiro ponto que eu posso observar nesses 2 versículos é que Deus abre portas para crentes que são posicionados. No capítulo 16, Paulo e Silas estavam presos mediante a uma situação que para nós é motivo de injustiça, porque eles foram presos pelo fato de estarem fazendo a obra de Deus. Mas, mesmo diante das adversidades, há um Senhor que não perde o controle e tem cuidado dos crentes. Paulo e Silas estavam presos pelo fato de expulsar um demônio que havia em uma jovem, um espírito de adivinho, e Paulo e Silas foram presos, e mesmo diante daquela prisão, a Bíblia vai falar nos versículos número 25 e 26, que perto da meia-noite, estava lá Paulo e Silas presos, porém, sendo posicionados. Versículo 25 vai dizer, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. O que eu acho interessante é que, independente do cenário, um adorador, ele continua sendo posicionado. Adorando, engrandecendo, exaltando o nome do Senhor. O verso de número 22 do capítulo 16 de Atos vai dizer o seguinte, vejam comigo. Glórias ao nome de Jesus. E, havendo-lhe dado muitos açoites, lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que os guardassem em segurança. Paulo e Silas, amados irmãos, estavam fazendo a obra do Senhor. Era a 2ª viagem missionária de Paulo. E no versículo 22 vai dizer que eles levaram açoites. Eu fico me perguntando, meu Deus, que luta é essa que tem tomado a nossa alegria? Se Paulo e Silas, mesmo diante dessa injustiça, eles apanharam, foram presos por fazer a obra, mas não desanimaram em adorar ao nome do Senhor. Eu não sei qual é a luta que talvez tenha chegado na tua vida. A dificuldade que tem chegado talvez à tua casa, ao teu ministério, eu não sei. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, a porta aberta para crente que é posicionado, a porta aberta para quem se posiciona na obra de Deus, a porta aberta para aqueles que não adoram ao Senhor mediante o que Ele faz, mas adoram ao Senhor mediante daquilo que Ele é. Louvado seja o nome do Senhor. E olha, independente do cenário, permaneça firme na presença do Senhor, porque em tudo há um propósito. Talvez você não entenda, porque Deus tem permitido você chegar a esse vale. Mas a Bíblia vai falar que enquanto Paulo e Silas estavam presos, mas estavam adorando a Deus, os presos estavam ouvindo aqueles homens adorando o nome do Senhor. Glórias a Deus. O verso 26 vai dizer, e de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere, se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas todas as prisões de todos. O que eu acho interessante, que enquanto você adora ao Senhor, independente do cenário,
Deus vai quebrando toda a corrente, toda a investida do inimigo. Deus, Olha. ele vai abrindo toda porta que está trancada. Deus vai tirando todo o travamento que tem tentado você parar. Em nome de Jesus, continua pelejando, continua servindo ao Senhor, que é aquilo que você não pode fazer. Tenha certeza que o Eterno vai fazer por você. A investida do inimigo vai cair por terra. É uma palavra que tem trazido tristeza ao teu coração. Ei, deixa essa palavra de lado. O que vale é a palavra de Deus. Permaneça posicionado, que você verá a manifestação do poder de Deus. Já estou encerrando, pastor Marcinho. Verso de número 23, do capítulo 16 de Atos. Eu vejo esse ponto seguinte. Você está preparado para ver o mover de Deus? Se prepare para os açoites, porque quem tem raiz precisa aguentar a pancada. Quem é chamado por Deus para uma grande obra tem que entender que mesmo servindo a Deus, mesmo tendo Deus em nossa vida, nós estamos sujeitos a passar por dificuldades. Estamos sujeitos a passar por lutas. Mas eu quero te dizer uma coisa. Mesmo diante dos vales, das lutas, das adversidades, Deus está forjando o caráter, te dando estrutura para o propósito que Ele tem sobre a sua vida. Paulo e Silas estavam fazendo o quê? Levando açoites, sendo presos por fazer a obra de Deus. Então não há uma palavra que muitas vezes pessoas não compreendem o que Deus tem para a tua vida, que vai parar o teu ministério, não. Você deve prosseguir, não olhando nem para a direita, nem para a esquerda, olhando para o alvo, que é Jesus de Nazaré, aquele que contempla tudo aquilo que você faz para a glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. O verso número 24 vai falar que aquele que se permite passar pelo processo é aquele que vai chegar ao âmbito do propósito que Deus tem reservado. Deus está preparando você para uma grande obra. Deus chamou você para ser um instrumento para a glória dele. Talvez esse vale, muitas pessoas podem falar que você vai parar. Mas eu quero te dizer, Deus permite o crente na prova para aprová-lo, para o que ele tem para a vida dele. Então, em nome de Jesus, guarde essa palavra no seu coração. Você é alguém que Deus tem um propósito maravilhoso. E todo aquele que é chamado por Deus, ele passa sim por adversidades, mas é para que o caráter seja lapidado, para que você esteja no centro da vontade de Deus. Pastor, muito obrigado. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, varão. Fica aí com a gente. Daqui a pouquinho tu ora pelo pessoal aí. Nosso evangelista André. Mas antes de o evangelista André deixar a palavra, só pontuando aqui o que o nosso evangelista Giovanni ministrou, é bem interessante que hoje não, sábado, o pregador que esteve ministrando aqui na nossa festividade, ele ministrou o seguinte que ficou gravado, né? No meu coração, que todo exílio tem um propósito. Todo exílio tem um propósito. Ele mencionou, trouxe 2 exemplos. E um foi o de Elias. Ele explicou lá. O outro que ele trouxe eu não lembro agora. E o terceiro foi o próprio texto proposto para a festividade, que foi o de Esther, né? Mas, meditando no que ele ministrou, veio 2 pessoas em mente, né? O apóstolo Paulo, a qual o senhor está ministrando aí, até porque se Paulo não tivesse passado por algumas prisões, algumas cartas não teriam sido escritas, né? Porque a gente vê que das 13, se não me falha a memória, das 13 cartas que Paulo escreve, 4 foram escritas em prisões. Eu não lembro mais agora, mas eu lembro que 4 foram escritas em prisões. Entendeu? Então, de proveito, teve um propósito o exílio de Paulo. Agora, outro que me chamou a atenção, tá travando a internet, né? Eu não sei se é aí, se é aqui. Mas estou ouvindo bem, pastor. Estou ouvindo bem. Tá ouvindo bem, né? Sim.
Outro, outro exemplo que nós podemos trazer com base nessa ideia que o pregador ministrou é o próprio o João, né? Quando ele é exilado na ilha de Pátimo, e a gente sabe que aquele exílio trouxe, vamos dizer assim, muitos benefícios, né? Porque lá ele tem o privilégio, tem uma experiência celeste, não é isso? E, enfim, o exílio não matou Paulo, o exílio não matou Pedro, ou não matou João, não matou Elias, mas antes eles tiveram que passar para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida deles. É bem interessante e me chamou a atenção com base no que o senhor está ministrando aí, e a gente reflete, traz a meditação isso aí, porque a gente sabe que algumas situações que a gente passa na nossa vida, nós não queríamos, né? Eu sempre digo assim, quem eram os discípulos antes da tempestade? Quem eram os discípulos depois da tempestade? Porque antes da tempestade, eles viram Jesus expulsar demônio, ou seja, autoridade sobre as entidades espirituais. Eles veem Jesus que cura, ou seja, autoridade sobre as enfermidades. E depois da tempestade, ele sai um pouco mais experiente, dizendo que homem é este, que até o vento, ou seja, depois da tempestade, eles tiveram uma experiência a mais. E essa experiência fez com que ele entendesse que além de curar, além de expulsar demônio, o nosso Jesus, o Jesus que eles estavam seguindo naquele momento, também tinha poder para dar ordem à natureza. Isso é lindo porque aplica também aos nossos dias e a gente vai entender por que a gente passa por algumas situações contrárias, né? Eu sempre ensino aqui, olha, você tem que prestar atenção a uma coisa. O que te levou a estar aí? Foi uma decisão errada? Ou você está ou é reflexo de uma busca intensa por Deus? Entendeu? Porque quando a gente está em uma busca intensa, o diabo sabe o que é que vai acontecer lá na frente. Ele não sabe o que é que vai, de fato, o que vai acontecer. Ele sabe que Deus vai nos usar de uma forma poderosa. Então ele já tenta bloquear, só que ele não vai conseguir. Ele se levanta já com o decreto sobre a vida dele. Derrota. Já se levanta com o decreto que vai cair em nome de Jesus. Isso é lindo. Então, a gente precisa entender que tem pessoas que se lançam na prova, faz coisa errada, diz o que não deve, faz o que não deve, toma decisões erradas, e depois, quando vem as consequências, Deus está me provando. E eu não estou falando dessas pessoas, eu estou falando de fato quem está no centro da vontade de Deus, e Deus permite algumas situações, pode ter certeza, vai sair como Jó. Antes, eu te ouvi, eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Glória. Experiência para contar. A gente admira, né? Quem conta aquele testemunho lindo que Deus fez. Os verdadeiros, né? Os testemunhos verdadeiros, que tem pregador criando umas histórias para impressionar. Sem Bíblia, a gente tem que procurar outra coisa para impressionar, né? Quem tem Bíblia não precisa disso, não. Meu nome é André. Vou mexer com o André, não. Vou mexer com ele, não. Aí, hoje ele tá tranquilo. Hoje eu não vou mexer com ele, não. Aí, fica... nós teremos histórias lindas, ou melhor, admiramos histórias lindas, mas será se nós estamos preparados para passar pelo processo que o irmão passou, que a irmã passou? Quem não queria ter a autoridade que Paulo tinha? Já parou para pensar? Um homem com eloquência terrível. Um homem com eu não diria nem uma eloquência, com uma, como é que eu digo? Um domínio na palavra. Um conhecimento. O cara era poliglota, o cara era mestre nas escrituras. O cara
tinha autoridade, levantava a mão, o demônio ia embora e não deram duas conversinhas. E colocava as mãos, o enfermo era curado. Que autoridade, o poder. É por isso que eles assim, eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Por quê, Paulo? Porque é poder. É poder. Esse poder que a igreja hoje precisa ter para dar sequência à obra missionária. Sabe por que muitos não têm? Porque a impureza, ela afasta o poder do evangelho, entendeu? Tira do nosso meio. Então, as igrejas precisam buscar mais essa purificação. As igrejas, assim, nós, líderes, nós, membros, temos que buscar. A gente aprende com o livro de Timóteo que as instruções que Paulo traz a Timóteo, jovem pastor, e ele fala acerca, ele bate forte acerca dos falsos mestres que Timóteo tem que combater os falsos ensinamentos, as heresias, e muito tinha naquela época, e porque é dever do líder, é dever dos líderes combater isso aí, os liderados atender a voz daquele que Deus levantou para governar, para liderar o seu povo. Isso é bem interessante, porque daí o evangelho sendo pregado de uma forma genuína, o poder que eu estou citando, que o apóstolo Paulo tinha, também terá sobre as nossas vidas, sem sombra de dúvida. E finalizando aqui a minha fala, concluindo que, pontuando, né, ajudando não é a palavra legal, mas comentando o que o nosso evangelista pregou aí, a gente precisa de fato entender que algumas prisões, alguns exílios, algumas restrições que tem sobre a nossa vida, é Deus nos preparando, nos capacitando para algo maior que virá sobre a nossa vida. Tome posse dessa palavra no nome de Jesus de Nazaré. Giovana, uma coisa eu creio, viu? Uma coisa eu creio. Eclesiastes, você começou citando, Eclesiastes capítulo 3, a parte B do versículo diz: há tempo para todo propósito debaixo dos céus. Há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eu creio que está chegando o tempo de grandes propósitos ser estabelecido na vida de crentes que está aqui conosco nessa live. Para a glória do Senhor Jesus. Sem mais delongas, Evangelista André, entregue tudo. Dá lugar, Varão, em nome de Jesus. Salve a todos com a paz do Senhor, graças a Deus. Eu louvo a Deus pela vida do nosso pastor Marcílio, mais uma vez nos dá a oportunidade, nos permite estar aqui juntos para meditarmos um pouco. E o texto a qual nós estamos englobados reflete alguma coisa ao texto que já fora lido, né? A busca ao Senhor em horas oportunas e a busca pelo Senhor constantemente. Oportuna por necessidades e incessantemente, constantemente, porque tornou-se hábito, costume de Paulo sempre estar adorando e buscando ao Senhor. O texto ao qual a gente se reservou para ele está inserido no segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, capítulo 3. É um texto rico, tá? Muito vasto. Seu conteúdo, sua proporção, vai longe. E tem diversas partes que a gente pode isolar para ganhar a riqueza do texto.
Mas eu só quero frisar um pedacinho aqui do versículo 17. É o versículo 15 ao 17. Versículo 15 diz assim: ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que, tangendo o tangedor, veio sobre ele a mão do Senhor. E disse assim, diz o Senhor: farei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento e não verei chuva. Todavia este vale se encherá de tanta água que beberei vós e os vossos gado e os vossos animais. Glória. Prosperidade, abundância. Que Deus em Cristo ele nos enriqueça da sua graça e também no entendimento da palavra. Glória. O texto ele é bem claro quando Josafá se une ao rei Moabita e ao rei, vendo que o rei Jorão de Israel não estava em contato com Deus. E Moabita a gente já sabe que não tinha nada de Deus. Era idólatra por natureza. Nada E quando eles se unem, eles três, dá-nos a entender que houve uma aliança profunda entre eles, a ponto deles peregrinarem no deserto em busca do batalhão que não existia, ou existia em si, porém contra Jorão e contra Mesa, o rei dos Moabitas. Não contra Josafá. Josafá entrou nessa guerra aí por amizade, por aliança feita a Jorão e a Mesa, que não deveria ter feito aliança. Não deveria ter feito aliança. Nós, trazendo para nós, já numa aplicação básica, nós devemos ver a quem devemos nos unir ou fazer aliança, humanamente falando. Porque tem alianças que nós fazemos e Deus não se agrada. E Deus, para não nos ferir, não nos exterminar, deixa-nos peregrinando, até nós nos tocarmos e reconhecermos e buscarmos a Ele. Foi o que Josafá fez. Glória! Porque está aqui, ó. Será que Deus, versículo 14, será que Deus, ou melhor, versículo 9 em diante, será que Deus nos trouxe? Será que Deus nos trouxe para esse lugar para nos executar? Porém, ele entendeu a nível guerra. E depois ele refletiu e disse: tem algum homem de Deus por aí? Tem algum homem de Deus por perto, a qual podemos consultá-lo para ver o que é que Deus tem a nosso respeito neste momento? Aí falaram: tem um profeta aí, Eliseu. Eliseu aí, mas Eliseu não me quis não, porque Eliseu é muito truculento, muito bravo. Fala muitas verdades e as verdades dele são chocantes. Dói. Porque quase todas as vezes as verdades ferem mesmo. Porque as verdades, quando ela vem ferir, ela está desmascarando mentira. Ela está desmascarando arrumadinho.
ela está tirando os padrinhos. Ela vem e revela mesmo o que está acontecendo. Já no versículo 13, Eliseu, quando os 3 reis estavam perante Eliseu, Eliseu foi muito profeta de Deus. Ou melhor, foi muito rígido. E disse mais: se não fosse Josafá, eu nem para ti olhava. Pela abominação de Mesa, idolatria profunda, e pela corrupção de Jorão, que mesmo que destruiu as tábuas de Baal, que seu pai construiu, mas continuou adorando. Destruiu as tabuletas, os altares, os bosques, mas continuou adorando. Derrubou o altar, mas continuou adorando. Aí, eles percebem que eles estão errados e que só tinha Josafá. Quer dizer, foram livres ali por causa da presença de Josafá. No versículo 14, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Veja a verdade, com toda a rivalidade, as mentiras, as corrupções e as idolatrias dos reis Mesa, que é Moabita, e de Jorão, que era de Israel. Porém, por respeito a Josafá, homem de Deus, rei, que temia Deus, que buscou a Deus mesmo, já percebendo que fizera erros, buscou a Deus pela presença de Eliseu, e ele disse: traz o tangedor. Numa linguagem mais popular, traz um tocador de harpa. Traz um tocador de harpa. Porque quando ele começar a tocar a harpa, Deus se revelará. Deus falará. Tá vendo quem foi que implantou o fundo musical nas mensagens? O Eliseu, não foi? O Eliseu, não foi? Não é de hoje não, né? Aí. Eliseu. Eliseu deixou muitas coisas para nós hoje, nós já estamos usando sem saber porque estamos usando, né? Veja que quando o tangedor ou o tocador de harpa começou a dedilhar na harpa, a mão do Senhor se revelou. A gente já puxa para outro ramo de louvor e é muito forte. E às vezes a gente não quer louvar. A gente se preocupa tanto com outras coisas, com presença, e esquece de louvar. Não é se apresentar. Eu estou falando de louvar. E o tangedor louvando a Deus ali com a harpa, Deus falou. Qual era a necessidade desses 3 meses? Estava acabando o mantimento, suprimento de guerra e principalmente água para mantimento dos animais e dos homens, que eram 3 exércitos. 3 grandes exércitos. Acabou a água, não vai fazer comida porque não tem água. Acabou a água, não vai poder alimentar os animais, os gados e os cavalos de guerra. Acabou. Aí entra agora o posicionamento humilde de Josafá em procurar o profeta, e entra agora o reconhecimento do profeta pelo que Josafá fez e trouxe a palavra. Não haverá chuva
não vereis vento e não vereis chuva, mas esse vale se encherá de muitas águas. Presta atenção no milagre aí. Se não chover, como é que vai ter água? Me explica. Se não chover, como vai ter água? Agora a gente já entende que Deus fará, numa linguagem bem figurada, Deus fará brotar água. Mas brotar de onde? Que não tinha poço, ele mandou cavar cisterna, não poço, cisterna. E a palavra diz que no dia seguinte, versículo 20, que no dia seguinte, a água veio de encontro pelo caminho. Ó, pelo caminho. Onde é o lugar reservatório de água? Não é nos lugares mais baixos? Ó, lugares mais baixos. Não é assim? A água não se acumula nos lugares baixos. Quer dizer, numa boa interpretação, aonde eles estavam nos lugares mais altos do que a água. E a palavra diz que a água veio pelo caminho de encontro a eles e supriu as necessidades deles pela manhã. Deus é lindo demais. Glória a Deus. Como é que se imagina a água vir pelo caminho? Se ela está no seu reservatório, ela está no lugar mais baixo. E o que é que nós entendemos? Deus é tão bom e mostra seu poder de uma forma tão grande que o que está lá embaixo vem saciar aquele que está cá em cima. Glória. Curso. Ele mudou o curso. Se você colocar água em qualquer recipiente inclinado, a água vai pender para o lugar mais baixo. Aqui foi diferente. A água veio de onde ela estava para o lugar onde estava o povo de Deus, ou melhor, Josafá e o profeta Eliseu. E com todos os 3 exércitos. Deus, ele faz milagres espantosos aos olhos dos homens. Deus, ele cria situações e ele mesmo resolve essa situação e mostra ou demonstra o seu poder. Me explica uma coisa. Lugar alto e a água sair do seu lugar baixo e ir de encontro pelo caminho. Glória a Deus. Ó, pelo caminho. Quem foi que ensinou a água ao caminho? Quem foi que determinou a água para ela subir o curso para abastecer lá onde estavam as cisternas? Deus haverá de fazer milagres na tua vida. E o milagre da tua vida vai ser espantoso onde você mora. O milagre que Deus há de fazer através de você será grande, a ponto de alguém ficar num bom linguajar e entendimento de queixo caído. Como foi isso? Como aconteceu isso? Ele não podia, ela não podia, ele não tinha. E isso aconteceu. Deus muda o curso das águas para saciar a sede daquele que teme a ele. Deus, ele muda o caminho. Ó, eu não sei se água tem olho, eu não sei se água tem pé, eu não sei se água tem mão. Eu sei que a água andou pelo caminho de encontro a Eliseu e a Josafá e seus exércitos. Deus fará coisas milagrosamente extraordinárias para provar que quem faz o milagre é Ele. Quem muda a trajetória é Ele. Quem tira os empecilhos do caminho para a água passar de encontro a você é Deus. Glória. Por barreira que tenha, por diversidade que tenha, por coisas contrárias que venham a existir, a água vai passar e a água vai abastecer aonde você está.
Sabe por quê? Porque Ele é Deus. E Ele não desampara um coração que teme a Ele. Não desampara. Está precisando de água. Está precisando. Aqui no texto era água. Aqui no texto é água. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei o que é que você está almejando. Eu não sei aonde está a tua necessidade. Eu não sei o que é que você está tanto pedindo, e até agora você não vê nada. Calma. Não é momento para se desesperar. É momento para louvar. Lembra do tangedor? É momento agora de louvar. Quando você louvar, o milagre vai acontecer. Quando você começar a esquecer, peraí, eu vim aqui foi para adorar. E eu vou adorar. Eu vim aqui foi para exaltar o nome dele. E ninguém vai me impedir de exaltar. Então, esquece os problemas que ninguém esquece, mas deixa de lado e se entrega na adoração. Porque quando tu começar a louvar, Ele vai mover a sua mão e aquilo que é de tua necessidade, que está longe, que aí não tem, vai chegar para perto e o nome dele será glorificado. Aleluia. O nome dele será glorificado. Perplexos, admirados, falatórios, tudo isso vai acontecer. Despreocupa-se disso. Continua adorando. Porque vidas vão se render aos pés do Senhor quando perceber o milagre que Ele fez através de você. Vidas vão se entregar de uma forma definitiva. Por que definitiva? Porque às vezes está dentro da igreja e não tem aquela fixação de fé, não tem uma fé alicerçada, mas quando vê o milagre, conhecer que foi Deus que fez na tua vida, eita, agora eu vou seguir. Eu estava até pensando em tirar umas férias lá no mundo, mas não vou não, porque eu reconheço. É Deus na vida dele. É Deus através dele. É Deus fazendo por ele. Continua crendo. O milagre vai ser muito grande. Toda redondeza, toda circunvizinha vai entender, vai compreender. O nome do Senhor será glorificado através da tua vida. Não te preocupas. Só louva ao Senhor. Amém, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Diante de tudo isso, eu só poderia fechar a Bíblia e ficar calado. Mas eu me atrevo a deixar aqui um versículo também. Mas antes, eu queria só sublinhar isso, só ressaltar. Não vou acrescentar nem tirar. Que o nosso evangelista ministrou. Irmãos, a água está vindo pelo caminho. Ele disse que não haverá nem chuva e nem vento. Nem vento. Nem chuva, nem vento. É o que se espera para a gente crer que está vindo chuva. Está vindo água. Que está vindo água, né? Que vai chover, que vai descer água, é isso. É o que se espera. Vento, nuvem, né? E chuva. E o profeta assim, nem vai vir vento, nem vai descer a chuva. Coisa linda, né? E haverá água vindo. Mesmo assim, é o que eu queria declarar diante da mensagem que foi ministrada aí. Forte demais, viu? Forte demais. É simples. É que independente se haverá sinais, uma coisa é certa. A palavra é que haverá água. É o que eles necessitavam. Pode não estar vendo nenhum sinal, né? Ou, como o profeta Elias, o sinal seja pouco, né? Uma pequena nuvem, no caso de Elias, do tamanho da mão de um homem, mas pode descer Acabe, que eu estou vendo aí o ruído de uma abundante chuva. E aí? É preciso ter fé para acreditar nas palavras de Deus. O problema é, ou melhor, o bom é que o que prometeu, ele é fiel. Amém? Tem pessoas, André, que estão em busca de sinais. Só que o sinal só indica o que está vindo. Aí Deus está dizendo, eu não vou mandar sinal, eu vou mandar a provisão.
Eita. Eita, glória, aleluia, Jesus. A gente entrega tudo, o senhor vai entrega, né? Glória, glória a Deus. Ó, eu vou só deixar só pontuar. Tem pessoas pedindo um sinal. E Deus em silêncio porque está provando o varão, provando a varoa. Deus preparando ela. E Deus dizendo: eu tenho a provisão. Contigo vai ser diferente. Não vou mandar sinal. Eu vou mandar a provisão. Eu vou mandar o que tu precisa. Amém, Glória, meus irmãos. Eita, Mas glória. aí, como o evangelista André disse, né? Concluindo, pegando um gancho, a palavra que foi ministrada já vai nos trazendo algo à mente. glória, Deus. E eu queria deixar apenas um versículo. Aí eu vou para aprender com o nosso evangelista André, né, que é o nosso professor de Secói, viu, Giovanni? Giovanni, se der certo, ele vai fazer parte do Ser Forte conosco, né? Que é o médio em teologia, né? Que não Vamos sai lá. pela. Uma hora vai sair em nome de Jesus. Uma Vai. hora sai. Aí, aprendendo. Eu gosto de, quando eu vou ministrar, ler um texto, né? Eu leio uma leitura um pouco extensa. O Evangelho de André já é mais. Vai mais direto ao versículo, ao ponto. Hoje eu vou fazer igual o senhor. Eu só vou deixar a fase A do versículo da primeira epístola de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 2, apenas a parte A, que diz assim: porque há um só Deus e um só mediador. Na verdade, é só até aí. Porque há um só Deus. Somente esse versículo aí, essa pequena frase desse texto para nossa meditação. Há um só Deus. Glória, Deus. Há um só Deus. Aleluia. Esse Deus que. O senhor vai explicar isso aqui, vai? O senhor vai explicar isso aqui? Vai? Vou tentar. Me Porque se ajuda. o senhor não fosse explicar, eu já ia grifar ele para a próxima semana. Calma. Aí o senhor complementa. Aí o senhor. Ainda hoje o senhor pode complementar. Mas deixa eu só dizer. O Deus que Giovanni ministrou, que foi na vida de Paulo, que foi na vida de Silas. O Deus que o evangelista André está ministrando, acabou de ministrar, que teve misericórdia de Josafá, que usou Eliseu, que usou o tangedor, que proveu o que ele necessitava. É esse que eu estou falando aqui, que Paulo dá ênfase. Há um só Deus. Glória, Deus. Por que eu trago esse texto para nossa meditação? Porque a gente sabe que o apóstolo Paulo escreve essa carta exortando o jovem pastor Timóteo. E a gente sabe que Timóteo está pastoreando a igreja de Éfeso. A cidade de Éfeso existia vamos dizer, um contexto idólatra muito grande. Entendeu? Entre muitos deuses que os pagãos cultuam, naquele lugar havia uma chamada Diana. É uma das, ou dois deuses, com D minúsculo. E o apóstolo Paulo escreve a Timóteo exortando acerca de como lidar com os falsos mestres, a como levantar novos mestres em Cristo, a como combater as heresias. Enfim, ensina a Timóteo, traz exortações para a vida pessoal, para a vida ministerial, ensinando o apóstolo, o pastor Timóteo a
cultivar ou continuar o trabalho de Paulo naquela cidade, pregando o evangelho puro, genuíno, né? Por isso que eles se esforçam em ler, em exortar, enfim, é muita coisa que a gente poderia falar acerca desse livro aqui, dessa carta, apenas 6 capítulos. Mas o que me chama a atenção nesse versículo é porque muitos deuses, mas diante de tudo que havia lá, a gente sabe que é uma cidade portuária, comércio era expressivo, era uma porta de entrada para o evangelho no mundo, porque as pessoas vinham de outras nações, ouviam o evangelho e levava para suas casas, né? Enfim, era uma estratégia muito grande, porém o desafio era muito grande por causa da idolatria, da prostituição, de tanta coisa que havia naquele contexto. Mas enquanto o contexto religioso ali ensinava que havia muitos deuses, Paulo disse, Timóteo, há um só Deus. Há um só Deus. Em rápidos minutinhos, deixa eu dar só 2 exemplos. Lembra vamos dizer, do duelo entre Elias e os profetas de Baal, de Azera, Marduk, sei lá que tanto Deus tinha naquela época. Quem venceu? Os deuses ou o Deus? Porque era um duelo que ia muito além de algo pessoal entre profetas. O que estava em jogo era quem era o Deus. Você está entendendo? Quem é o Deus que vai responder? É o Deus verdadeiro. Então, aqui eu não vou entrar a fundo, não. Você já está entendendo o que eu estou ministrando. Entre deuses, o que vai prevalecer é o Deus. Por quê? Porque só há um Deus. Eu sempre digo, por onde a gente passa evangelizando, religiões tem muitas. Deus só tem um. Deus é um. Mas eu não sei, eu ensino uma coisa. Uma vez uma pessoa me questionou, você é o evangélico? Eu sou. Você ensina uma coisa, os TJ ensina outra, o espírita ensina outra, o católico ensina outra. Eu disse, meu irmão, o senhor sabe ler? Né? Lê um pouquinho, leia a Bíblia Sagrada. O senhor não acredita que a palavra de Deus? Acredito. Ela vai lhe mostrar o caminho. Só existe um Deus. O que o senhor precisa entender é que a forma com que o senhor está conduzindo a sua vida está agradando esse Deus ou não. Esse contexto religioso que o senhor se inseriu está de acordo com a Bíblia Sagrada. É simples, é só o senhor entender isso. Porque só existe um Deus. Eu vejo isso, a preocupação de Paulo exortando Timóteo, né? Ressaltando que Timóteo já sabia, trazendo, e eu trago isso para os nossos dias. É fulano de tal, é santo não sei o quê, enfim, não vou dar nomes aos bois aqui não, mas os irmãos entendem o que eu estou ministrando. Mas Deus só existe um. O Deus que a Bíblia nos ensina, ele é real e verdadeiro. Olha, Elias foi tão debochado, meus evangelistas, ele foi tão debochado que assim, grita mais alto, são deuses, talvez estão dormindo, para de graça, se cortaram, fizeram de tudo. Quando chegou a vez de Elias disse assim, coloca água aí. Ô Elias, não é querosene não, é água. Glória. Deixa o negócio mais difícil aí, porque não tem nada impossível para Deus trabalhar não. Entendeu? Coloca água aí. Enfim, o Deus verdadeiro, o Deus, porque só há um Deus, respondeu. Foi quem de fato respondeu. Tá? Enfim, aí a gente pode entrar em inúmeras questões que a gente não vai entrar, mas poderia dizer, Satanás
respondido com fogo quando aquele povo clamou. Mas Deus não deixou, porque está na hora de Deus. Quando chega a hora de agir, não adianta o inferno nem pensar em se levantar. Nem pensar em se levantar. Nem tem força. Porque o nosso Deus, ele sabe o tempo deve ser de agir. Agora, só para a gente finalizar aqui, deixa eu trazer outro exemplo de deuses e o Deus. É só você ler. É só você ler. Deixa eu ver aqui. Segundas Crônicas, capítulo 32, do 10 ao 14. Assim Senaqueribe, rei da Assíria, em quem vocês, assim diz, né? Senaqueribe, rei da Assíria, em quem vocês baseiam a sua confiança? Para permanecer cercados em Jerusalém. Quando Ezequias diz, o Senhor, o Deus, nos salvará das mãos do rei da Assíria. Ele os está enganando para deixá-los morrer de fome e de sede. Mas não foi o próprio Elias quem retirou os altares desse Deus, dizendo, Judá e Jerusalém, vocês devem adorar diante de um só altar, sobre ele queimar incenso. Vocês não sabem o que eu e os meus antepassados fizeram a todos os povos das outras nações. Acaso alguma vez os deuses daquelas nações conseguiram livrar das minhas mãos a terra deles? De todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-lo das minhas mãos? Senaqueribe, pelo amor de Deus, para de graça. Tu tá comparando o Deus com estátuas, é? O Salmo 115 diz assim, olha, o Deus deles tem boca, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Tem ouvido, mas não ouve. Para de graça, Senaqueribe. Está confundindo o Deus com deusezinhos. A palavra é muito lindo. Você está entendendo? É essa a preocupação do apóstolo Paulo. Timóteo, por onde tu passar, fica firme na fé, não esquece que diante de todos os deuses pagãos, só existe um Deus. É o Deus que você serve. É o Deus que nós servimos. Se eu finalizar e o senhor pontua aí, que eu estou vendo que o senhor quer falar, deixa eu dizer uma coisa. É simples. Nós temos que carregar essa palavra no nosso coração, na nossa alma. A gente tem que expressar por onde a gente passar, ter essa convicção que nós servimos o Deus. Nós servimos a esse único Deus, irmãos. Ele não é... Não, segura aí que eu tô querendo pregar. André, não quer deixar. Deixa eu entregar um aqui. Deixa eu... É só para os irmãos crer ainda mais, entender ainda mais. Que Deus é esse que eu estou ministrando, que o apóstolo Paulo disse que há um só Deus. Jó 28, deixa eu ver aqui qual é o texto. Jó 28, verso 9. Olha qual é o Deus. Olha qual é o Deus que nós estamos falando, que nós servimos. Jó 28, verso 9. Ele estende a sua mão contra a rocha e revolve os montes desde as suas raízes. Desculpa aí, meu irmão. Me diga qual é outro que tem poder de mover os montes. Olha o verso 10. Das conchas, ou melhor, dos rochedos,
faz sair rios, André, dos rochedos, faz sair rios. E o seu olho descobre todas as coisas preciosas. Verso 11, olha o que é que diz o verso 11. Os rios tapa e nenhuma gota sai dele, e tira para a luz o que está escondido. Aí você vai continuar lendo e você vai ver o que é um Deus. O que é um Deus grande. Mas deixa eu ler o verso 24. Olha o que é o verso 24. Porque ele vê a extremidade da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas. Glória. Quem é esse Deus? Glória. Ah, Deus. Eu vou repetir. Eu vou perguntar novamente. Os irmãos aí de casa, coloca aí, é o meu Deus. Os irmãos que estão comigo, fale graça. É o meu Deus. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem é esse Deus? É o meu Deus. É o nosso. É o nosso Deus, é o meu Deus, é o Deus que está presente aqui nessa live. Eu estou em um culto, eu não sei o que é que você está fazendo com o celular na mão. Eu estou cultuando. Glória a Deus. Eu estou cultuando e eu sinto a presença do meu Deus aqui. Enquanto os varões ministravam, eu tomei posse da palavra. Agora eu estou ministrando. Creio que Deus colocou essa palavra no meu coração. Porque tem crente precisando entender que o Deus que você serve, para de graça, se posicione como o nosso evangelista Giovanni pregou. Se posicione, deixe corpo mole, deixe mimimi, deixe gracinha, deixe de olhar para baixo, porque o meu Deus não nos deu espírito de temor, mas sim de ousadia. Glória a Deus. Entrega. Que está lá escrito em 2 Timóteo capítulo 1, verso. Esse negócio assim. Nosso Deus nos deu espírito de temor. E Deus está dizendo, se você se posicionar, confiar neste Deus que você está servindo, pode ter certeza de uma coisa. As palavras contrárias vão cair por terra, as correntes vão ser liberadas quando você orar, quando você clamar, quando você declarar, quando você adorar, como o nosso evangelista ministrou aí. Entendeu? Porque existe uma diferença de cantar e de adorar. E Deus está procurando os adoradores. Entendeu? Cantar bonito, Zezé de Camargo, Luciano canta. Sei lá, o cantor que você disser aí canta, tem dom e canta bem. Eu quero ver adorador. Adorador é quem é cheio do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. É esse que Deus está procurando. É esse que atrai a presença de Deus, como nós vimos no aí. É esse adorador. É esse Deus que nós estamos pregando, que há um só Deus. Esse Deus que Paulo diz vai se manifestar quando você adorar. E o impossível vai acontecer. Se vai ter sinal, eu nem sei. Eu já disse que não ia ter. Deus já falou conosco que não ia ter nessa situação. Mas uma coisa eu creio: provisão terá. Provisão terá. Alguém recebe? Em nome de Jesus. Alguém recebe. Evangelista Giovanni ia falar algo aí. Pode falar. Não, pastor, eu estava só glorificando ao Senhor. Porque eu pensei que eu tinha feito assim. Não, povo. Evangelista André, conclui aí, pontua aí para a gente finalizar. O senhor não entregou tudo, não, viu? O senhor falou de Senaqueribe. A expressão de desafios. O senhor falou de Elias, que houve desafios de demonstração de quem é Deus. Eita, Jesus. Você já imaginou todos duvidarem de você? Alguém, se você ler o contexto de Senaqueribe, ele demonstrar que já fez isso com o rei tal, já fez isso com o rei tal, e não tem Deus na mão dele, que foi lido aí. Deus
não deixou de ser Deus. Ele é o único Deus. O único Deus. E Isaías deixou bem claro, ainda antes que houvesse dia, ele era. Eita glória! Ainda antes. Antes. Ele. Aleluia! E ninguém escapará da presença dele. Ele é o único Deus. A gente não tem que rir, ou é rir, ou chorar. Se for rir, é de graça. Se for chorar, é de alegria. Porque você vê, o pastor está aqui conosco, o pastor Uchoas, Márcio, né? Márcio Uchoas, aí de Cecília também, né? Da Debrais. Ele está deixando um texto aqui, Isaías 45:5. Na verdade, é porque eu não quis prolongar, mas eu ia citar alguns textos do capítulo 40 de Isaías, capítulo 41, se não me falha a memória, também tem, 42, que ressalta a grandeza. Agora, o evangelista André fechou aí, travou tudo agora. Porque quando você diz, ainda antes que os montes existissem, é Salmo, Salmo 90 diz, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu és Deus. Para de graça. Todos esses deusezinhos, eu estou usando essa expressão bem debochada também, igual Senaqueribe, esses deusezinhos que Senaqueribe cita, André, é simples, foram criados por mãos de homens. Você lembra de Isaías 41, o verso 6? Um ao outro ajudou e ao seu próximo diz, esforça-te. E algumas pessoas usam esse texto como tema de festa, de congresso, mas só que esse um ao outro que ajudou aí foram nações que viram Ciro. Ciro estava vindo devastando tudo, Giovanni, vencendo tudo. Aí disseram, não, vamos nos reunir, confeccionar um Deus que vai vencer o Deus de Ciro. O problema é que Ciro nem é crente, mas tem um propósito de Deus nas vitórias de Ciro. Entendeu? Mas, enfim, o que eu estou citando é que os homens fazem deuses e acham que vai livrá-lo, acha que vai protegê-lo, acha que vai trazer solução. O nosso Deus, ele criou o tempo e no princípio do tempo, ele criou todas as coisas. Tem o que falar mais desse Deus? É o único Deus. Ô, André, no princípio criou Deus. Que princípio é esse? Porque é um tempo indeterminado. Eu não consigo determinar que princípio é esse. Então ele cria o tempo. Ele criou o tempo e no princípio do tempo ele criou todas as coisas. Meu irmão. E uma das verdades, que esse princípio você pode ter ele aí como determinação humana, que não tem o cálculo de quando. Eu não tenho cálculo de quando, no princípio. E João chegou e disse assim, no princípio. Mas quando foi? No princípio. Não. O homem não consegue. A mente humana não consegue determinar quando foi esse princípio. Foi no princípio. Foi porque nós não existíamos em matéria. Nós existíamos nele. Isso. Quando Moisés pergunta, quando eu chegar lá, eu vou dizer que quem me enviou. Como é o teu nome? Eu sou. É porque Deus quis abreviar, simplificar para caber tentar entrar na mente de Moisés. Porque dizer o que dizer quem é Deus lá, ele ia passar o dia todo explicando, há anos e anos explicando a falar quem é Deus. Eu sou, Moisés. Eu sou o que tu precisa, Moisés. Eu sou. Ó, o eu sou mandou aqui.
vai lá na tua simplicidade, diz o eu sou, mandou. Ó, é porque a grandeza do nosso Deus é muito grande. Glória. E quanto mais eu contemplo isso, meus evangelistas, quanto mais eu contemplo isso, eu contemplo uma coisa terrível. E agora eu me emocionei. Eu Glória. contemplo uma coisa, sabe o quê? A minha fragilidade, a minha fraqueza. Porque diante de um Deus tão grande que nós estamos pregando nessa noite, com Glória. base bíblica, ressaltando com alegria, o coração querendo saltar do peito ao falar desse Deus. Sabe o que é que me chama a atenção? Eu vejo que muitas vezes ainda eu nego. Eu vejo que muitas vezes ainda fico perguntando, cadê Deus? É para você entender que diante de um Deus tão grande, quanto mais eu tento me aproximar, eu olho para a minha pequenez. Quanto mais eu me aproximo, eu contemplo a sua glória e ainda sei que isso é o mínimo do muito que ele tem para se revelar. Esse é meu Deus. Glória. Esse é o nosso Deus. É Aleluia. coisa linda que os irmãos guardem essa convicção. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse, Timóteo, há um só Deus, Timóteo. Tu és jovem, Aleluia. é muita carta, eu estou no fim da vida, as coisas vão acontecer, tu vai precisar de uma convicção no teu coração. Só existe um Deus e um só mediador, Jesus Cristo. Guarda isso, Timóteo, que tu vai ser bem sucedido na tua trajetória. Glória a Deus. Aleluia. Amém, meus Glória. irmãos. Amém. Nosso Toda irmão, honra e toda glória é o nome dele. Tudo para ele. o show está escrevendo aí. Amém. Mas é lindo. Eu senti a presença do nosso Deus aqui muito Glória. forte, a gente cultuando, adorando, falando do amor de Cristo. Não tem explicação, não. Por muitas segundas, por muitos dias, falando dessa grandeza de Glória. Deus, para a glória do Senhor Jesus. Deixa eu ressaltar também a presença aqui do meu amigo, pastor Marcos. Pastor Marcos, mês que vem nós estamos aí em São Paulo, viu? Dando glória a Deus, misturado com... Na verdade, a gente está a passeio, né? Mas, quem sabe que a gente não se vê aí, em nome do Senhor Jesus. Eu vou estar lá em Fernando, viu, pastor Márcio? Eu vou estar... Marcos. Eu vou estar lá em Fernando. Aparece lá em nome de Jesus. Meus irmãos, eu finalizei a minha parte. Mas vocês, se tiver algo a pensar, pode falar. Eu acho que o senhor conhece o que é isso, né? Varão, não faça isso não, Varão, faça isso não. Isso pode ser amanhã, né? Eu queria ter garganta. Pastor Marco, eu vou lá. Vá mesmo, eu vou passar 3 dias lá com o pastor Fernando. Vá lá se alegrar conosco. Ó, eu queria ter finalizado, porque o violão tá faltando aqui umas cordas e eu tenho que né, para louvar, voltar a louvar aqui. E hoje, principalmente, falar do tangedor, o tangedor tá carro quebrada. As cordas da alta, né? Meu Deus do céu. Meu Deus. Tome não puxa de orelha. Mas enfim, eu queria finalizar cantando. O que adianta ter as mãos e não poder tocar? O que adianta ter ouvido e não escutar? E alguma coisa falar. E outro igual não há. 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 E onde ele está? Mas ele está aqui. Tem glória dele aqui. Tem cheiro dele aqui. Sua resposta é glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, amém. Eu finalizo por aqui. A garganta já não deixa. Mas é muita alegria
poder estar com vocês aqui, cultuando ao nosso Deus. Tem alguém que quer ver, senhor André? Eita, minha irmã. E agora? Ele é teu irmão? Teu É irmão, minha pai. irmã, sim. Pergunta aí, oi, meu irmão, quando é que você vai vir me ver, meu irmão? Pergunta aí. Mostra aí, tu tá com a janelinha agora? Olha, com a janelinha, imagina. Eita, meu Deus. Mostra a janelinha, a Eita. janelinha. Teu irmão te abandonou, pai. Vai comigo. Mas daqui a pouco chega lá. Deus te abençoe, meu amor. Enfim, coisa linda poder estar cultuando a Deus com vocês aqui. Em nome de Jesus, que o Senhor Jesus nos conceda outras oportunidades como essa. A gente vai finalizar Amém. com uma oração, né? Eu queria que o nosso evangelista Giovanni, ele começou aí ministrando, vai finalizar com uma oração para a glória do Senhor Jesus. Desde já agradeço a participação de vocês, a disponibilidade. Sei que diante do dia de trabalho e luta, eu também, a vontade é descansar, mas a chama, mas a chamada fala mais forte, a gente quer vir aqui falar do amor de Cristo, e sempre com o apoio de vocês fica mais fácil, né? Fica, melhora muito a nossa entrega, a nossa dedicação, e eu louvo muito mesmo a Deus pela vida de vocês aí, principalmente o evangelista André, que está quase toda segunda conosco aqui, né? E eu sei que trabalhando muito, mas está conosco aqui à noite, nas segundas, deixando uma palavra, e eu fico muito feliz. E Giovanni, está aqui a primeira vez, também devido aos compromissos, né? Mas apareça mais vezes a nossa live para sempre compartilhar algo da parte do Senhor Jesus. Amém? André, tem algo a dizer, declarar, e o evangelista Giovanni finaliza com a oração. Amém. Tô bem. E se tiver oportunidade, próxima semana, se não estiver, eu estarei participando do mesmo jeito, ouvindo e me alimentando da palavra. Amém? Pai de graça. Vamos lá. Evangelista Giovanni, Deus te abençoe, obrigado. E o Senhor vai orar finalizando, e nessa oração o Senhor apresenta cada vida que participou conosco, que esteve aqui, comentou, que esteve assistindo, os que já saíram. Se alguém tiver alguma causa específica, eu não vou pedir para escrever aqui, né? O nosso irmão vai orar e a presença do Eu Sou, o grande Eu Sou, o único Deus que existe, que nós estamos ministrando aqui, ele vai lhe alcançar com cura, com libertação, com graça, com refrigério, seja o que você necessitar. Nós vamos orar junto com o nosso evangelista e Deus é quem fará o sobrenatural. Amém? Amém. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. Evangelista, foi um prazer ouvi-lo aqui em nome de Jesus. Amém. Tamo junto, viu? Tamo junto. Quando o evangelista André vir aqui novamente, aí o senhor vem cultuar conosco, a um esforço, se estiver disponível, e a gente se vê pessoalmente, e dá lugar presencial, né? De uma forma presencial. Glória. Vamos orar, né? Segura só um pouquinho. Pode falar. Só o pastor Márcio, o show botou assim, louvado seja Deus, excelente semana para cada um, em nome de Jesus, amém. Eu vou só parar porque diante dessa mensagem, queria também convocar o nosso pastor Márcio para deixar uma palavra aqui também, numa outra oportunidade, em nome de Jesus. Já deixar o convite ao vivo e depois uma conversa particular. Giovanni, ora aí, em nome de Jesus. Amém. Pai querido, Pai bendito, nós te louvamos, Senhor, por esta oportunidade de estarmos aqui, Senhor, para explanar a tua santa e gloriosa palavra. Pai, em nome de Jesus, possa, Pai, em nome de Jesus, estar abençoando, Senhor, teu servo, pastor Marcílio. Oh, meu Deus, nosso querido evangelista que também esteve ministrando a tua palavra. Meu Pai, que o Senhor abençoe esse trabalho. Que vidas, Senhor, possam ser edificadas, Senhor, pela pregação da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, todos os amados irmãos e irmãs que participaram dessa live, que ouviram, Senhor, a tua voz. Pai, em nome de Jesus, visita, Senhor, cada particularidade. O Senhor conhece a necessidade de cada um, de cada uma. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, em nome de Jesus, possa estender as tuas mãos poderosas
sobre a vida dessas vidas, sobre cada lar aqui representado. Pai, nós repreendemos, Senhor, toda enfermidade. Ó, Senhor, nós repreendemos tudo aquilo, Pai, que não te glorifica. Pai, abençoa, dá saúde, dá entendimento, Senhor, da tua palavra. Liberta, Pai, em nome de Jesus, aquilo, Senhor, que não provém de ti. Pai, que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana abençoada, uma semana, Senhor, de novidades, uma semana, Senhor, da tua provisão, porque nós cremos que tu és o Deus que provê, como foi pregado nesta noite. Ó, Pai, em nome de Jesus, atende orações, Senhor, responde, Pai, mostra, Senhor, assim, Senhor, se for da tua vontade, meu Pai, através de sinais. Mas caso o Senhor queira, Senhor, o Senhor venha surpreender, como o Senhor fez, Senhor, na palavra que foi ministrada nesta noite. Às vezes o Senhor não mostra sinais, mas o Senhor vem diretamente com a provisão. Oh, meu Deus, que o Senhor para a tua poderosa vontade sobre a nossa vida. Nos despede, Senhor, em paz, e que teu nome, Senhor, possa ser glorificado através da minha vida e através de cada vida que participou dessa live. Continua conosco. Abençoa, Senhor, esse trabalho, que o Senhor prospere para a glória e o louvor do teu nome, e que vidas possam reconhecer que tu és o eu sou, que tu és o único Deus, que tu és o Deus, Pai, que transforma, que liberta, que renova, que restaura, que batiza com o Espírito Santo e leva o pecador ao céu. Continua conosco, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. Que Deus abençoe. Glória a Deus, que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo Israel de Deus, especialmente cada participante dessa live, os ouvintes, que todos digam. Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém, muito obrigado. pastor. Até a próxima. Deixa a salva aí que eu vou publicar. Glória, em nome de Jesus. Vamos embora. Amém. Glória. Até a próxima.